Bispo, eu já fui abençoado nessa obra no nome do Senhor Jesus. Você que já foi abençoado, levanta a mão aí. O que aconteceu, meu querido? Qual é o teu nome? César. O que aconteceu, César? Quando eu cheguei aqui, estava uma situação um pouco difícil na minha vida. Aí mudou. Assim que eu coloquei os pés aqui, minha vida mudou. Como que estava a situação? Às vezes não tinha condição nem de comprar uma sandália assim, havaiana. Financeiramente falando, estava destruído. E a minha família tem uma condição até razoável. Mas estava tudo amarrado na minha vida. Nada dava certo. Cheguei até a pensar em tirar a minha própria vida. Porque tudo que ia fazer dava errado. E quando colocou os pés aqui, tudo mudou. Era um passo para frente e 5 para trás. Sempre era assim, um passo para frente e 5 para trás. E às vezes a gente está passando uma fase e pensa que lá na frente vai melhorar, mas quanto piora. Mais, piora. E hoje? Hoje, graças a Deus, minha vida está uma maravilha. Tem paz? Sim. Está feliz? Muito feliz. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica o nome de Jesus, igreja. Quem mais? Ô bispo, qual o nome da senhora, minha querida? Creusilda. O que aconteceu, dona Creusilda? Quando eu cheguei para aqui, eu cheguei me arrastando mesmo, né? E graças a Deus que Deus trabalhou na minha vida, na minha família. Meu filho tinha 30 anos no alcoolismo e foi liberto. O outro também na drogas foi liberto. E Deus vem abençoando na saúde e financeiramente, né? E hoje o filho está liberto. Está liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. E a senhora vivia doente? Eu vivia doente, Deus me restaurou a minha saúde, né? Onde até cirurgias que ia fazer, eu não cheguei a fazer. E graças a Deus, cada dia mais Deus nos abençoando, né? A senhora ia fazer cirurgia de quê? Da cartilagem do joelho. O médico disse que eu não ia conseguir andar. Mas eu disse a ele que eu não ia submeter a uma cirurgia, que Deus ia fazer a cirurgia. Então, hoje, eu ando para tudo quanto é lugar, né? Então, Deus restaurou. Como que a senhora conheceu essa obra? Pela programação, assistindo. Na televisão? Na televisão. E hoje a senhora anda, não fez cirurgia? Não. Quem curou a senhora? Jesus. Quem libertou o filho? Jesus. Quem vem abençoando a senhora? Jesus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica o nome de Jesus, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Isaías. Isaías 38. Olhe para mim, por favor, para eu explicar para você. Antes de nós iniciarmos a leitura. A gente vem falando esses dias acerca do poder da oração. E sabe o que acontece? Acontece que, às vezes, a pessoa, pelo fato dela ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, pelo fato dela estar na igreja, pelo fato dela ser fiel a Deus, honesta com o seu próximo, ela acha que não vai vir problema, ela acha que não vai vir dificuldade. Ela aprendeu, alguém ensinou para ela dizendo que aceitar Jesus é viver livre de problema. E não é assim. O fato de nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador não nos isenta de nenhum problema. O Senhor Jesus, ele falou o quê? Que no mundo nós teríamos o quê? O que é aflição? Aflição são dificuldades, são lutas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Aflição são situações que acontecem na nossa vida que nós não queríamos que acontecesse, mas infelizmente acontece porque faz parte do processo para que nós venhamos conquistar aquilo que Deus prometeu. Na Bíblia há mais de 8.000 promessas. E essas promessas que há na Bíblia é para nós que cremos na palavra dele e que permanecemos vivendo a fé. Permanecendo, vivendo a fé. Nós falamos essa semana que Judá e Jerusalém, eles foram
afrontado por Senaqueribe. Senaqueribe tinha destruído várias cidades. E Senaqueribe mandou um mensageiro com uma carta para Judá. E lá, lendo essa carta, falou que nem o Deus de Ezequias iria livrar aquele povo. Nem o Deus de Ezequias iria livrar aquele povo da destruição. E Ezequias, quando recebeu aquela carta, quando leu, apresentou aquela carta a Deus e foi orar a Deus. E Deus deu a vitória, enviando o anjo após a sua oração, enviando o anjo e destruindo todos os seus inimigos. Depois dali, Ezequias veio adoecer de uma doença que, humanamente falando, não tinha cura. Uma doença que não tinha cura. Mais uma vez Ezequias se propôs a orar, a falar com Deus. O que eu quero que você entenda nessa pregação que nós vamos falar para você? Que o fato de você estar na presença de Deus não quer dizer que você vai dizer assim: ah, mas tudo vai acontecer do jeito que Deus quer, então eu vou me sentar, está na mão de Deus, vai acontecer do jeito que Deus quer. Ó Deus, é do jeito que o Senhor quiser. Ezequias fez isso? Se Ezequias tivesse feito, Ezequias tinha morrido com aquela doença. A Bíblia fala assim, ó. Abriu aí? No livro de Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha para mim. Ezequias recebeu a notícia que ele ia morrer com aquela doença de um médico. Amém, pessoal? Amém, gente? Amendoim ele recebeu do profeta. Ele recebeu do profeta o recado para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele iria o quê? Morrer. Mas Ezequias, ele estava na presença de quem? Ezequias andava com quem? Ezequias era fiel a quem? Mas isso não impediu dos problemas vir sobre ele? Isso não impediu da doença vir sobre ele? Isso não impediu dos inimigos se levantarem contra ele? Não, porque faz parte. Quantas pessoas já saíram da igreja? Quantas pessoas já saíram da presença de Deus porque ela estava na igreja, veio o problema, veio uma doença, veio uma dificuldade e ela falou assim: ah, eu vou sair da igreja porque eu estou na igreja e está vindo esse monte de problema contra mim, eu vou sair da igreja. Quantas pessoas saíram da presença de Deus porque passaram por dificuldade? Não sabe ela que depois da luta, depois da tempestade, vem a bonança, vem a bênção, vem a alegria, vem a paz. Depois vem outra luta de novo, depois vem outra bênção. Amém, pessoal? A luta faz parte do processo para nós alcançarmos a promessa de Deus. Até uma criança, o recém-nascido, quando ele está com fome, ele passa por luta. Como assim, bispo? Ele começa a fazer o que quando ele está com fome? Ele começa a chorar. Não é assim? Ele começa a chorar. E chora, e chora, e chora, e chora. Aquele choro ali, que aquele recém-nascido de 3, 2 meses, de 1 mês, de 1 semana, aquele choro ali é o clamor que ele está fazendo para sua mãe. Ô mãe, eu estou aqui. Ô mãe, eu estou aqui.
Aquele choro é o clamor que aquele recém-nascido, aquela criança está fazendo para sua mãe. Ô mãe, eu estou aqui. Aí a mãe vai lá, a criança às vezes está lá no quarto, está no berço. Aí a mãe deixa de fazer qualquer coisa e vai lá socorrer o filho. Assim é Deus quando passamos por luta, por dificuldade, e nós nos dedicamos à oração, e nós nos dedicamos a falar com Deus, a chorar na presença de Deus. Deus sai da onde Ele estiver e Ele vai até aonde a gente está para nos socorrer. Amém, gente? Ezequias recebeu uma notícia, não foi do médico, mas eu acredito que Ezequias já deve ter ido em vários médicos na época e ninguém conseguiu resolver o seu problema. Ezequias mandou chamar o profeta, chama lá o profeta. E o profeta chegou lá e Ezequias esperando receber ali o seu milagre. O profeta falou o que para ele? O profeta falou assim, ó, vem cá, Yuri. Deita aí, ó. Deita aí. O profeta estava, o Ezequias estava lá. E o profeta falou: Ezequias, é o seguinte, Ezequias, eu vou orar por você, mas olha, eu vou dar um recado que não é muito bom não. Coloque em ordem todo o teu palácio, coloque em ordem a tua casa, porque vai morrer, Ezequias, não vai. Aí o profeta foi embora. Ezequias ficou de pé. Fica de pé, Ezequias. Ezequias vira o rosto para a parede. E Ezequias virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus. E o profeta estava indo o quê? Embora. Antes do profeta sair do palácio, Deus falou com o profeta: volta lá e fala para ele. Aí o profeta voltou e falou: Ezequias, estou aqui de novo, Ezequias. Ezequias, vou dar um recado para Deus, um recado de Deus para você. Deus manda te dizer que Ele vai te acrescentar mais 15 anos e vai vencer todos os inimigos que se levantar contra você. Todos os inimigos vão ser derrotados, porque Deus Ele vai vencer por você todos os inimigos. Fique em paz. 15 anos de muita vitória no nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha o que diz aqui, ó. No versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez o que, gente? Orou. Ezequias, ele poderia ter dito: mas é porque Deus quer, vai acontecer. A pessoa está doente, sentindo uma dor, passando um problema, e ela fala assim: mas está acontecendo porque Deus quer, Deus permitiu. Mas é assim mesmo. Não há da parte dela uma oração, não há da parte dela a vida com Deus, de clamar a Deus. Não há da parte dela, ela aceita. Ezequias não aceitou. E diz assim, ó, no versículo 3: e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua o que, gente? Ouvi o que? E se ele não tivesse orado? Se ele não tivesse orado, Deus ouviu o que, gente? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade
defenderei. Além de Deus fazer a promessa que ia mudar a história, que ia acrescentar 15 anos, que ia vencer os inimigos, eu ainda vou te dar um sinal agora. O sol vai reclinar agora 10 graus agora. Vai lá no relógio, vai ver lá no relógio. Vai ver no relógio. O que eu quero que você entenda, gente? Na oração de Ezequias, Ezequias falou assim: lembra, Senhor, que eu tenho andado com o Senhor com inteireza de coração, fazendo o que era reto ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, obediente à tua palavra. Ezequias assumiu o reinado era idólatra. O pai de Ezequias se corrompeu e corrompeu todo o povo. Quando Ezequias assumiu o reinado na época, Ezequias quebrou todos os altares e levantou um único altar, chamando os profetas, chamando ali os levitas, edificou o altar, expeliu o sangue da oferta no altar, levou o povo a apresentar a Deus a sua oferta, levou o povo a adorar a Deus, a buscar a Deus. Ezequias, ele tinha uma vida com Deus, Ezequias andava com Deus, mas mesmo assim não impediu do problema vir contra ele. Não somente o problema dos inimigos que se levantaram contra ele, como porém o problema na saúde. Aí sabe o que a gente vê dentro da igreja? Pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, por situações difíceis. No lugar dela viver a fé, dela agir a fé, ela se acomoda, ela senta. Mas é porque é Deus que quer. Se Deus quiser, Deus ele vai resolver. Você sabe quando é que esse problema vai ser resolvido? Nunca. Se você não se propor a orar, a falar com Deus, você pode ser fiel a Deus, você pode andar com Deus, você pode ser honesto com o seu próximo, o milagre não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você se acomodar, o milagre não vai acontecer. Se Ezequias tivesse se acomodado diante do problema, ele teria morrido com aquela doença. Ele teria morrido com aquela doença. Por que na igreja a gente leva você a viver a fé, a gente leva você a viver um propósito, a gente leva você a oração, a gente leva você a uma campanha, a gente leva você a fazer 7 semanas, 7 dias, 21 dias? Por quê? Para despertar a fé que há dentro de você. Bispo, mas eu não tenho fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. O mal, ele trabalha 24 horas para colocar dentro da tua cabeça que a tua oração não passa do teto, que Deus não ouve a tua oração, que você não é digno porque Deus não vai ouvir a tua oração, porque você é pecador. Quem não é pecador aqui? Quem não é pecador? O mal, ele coloca na sua cabeça dizendo que não adianta você orar, porque você vai ter que pagar o preço. Isso quem vai decidir se você vai pagar o preço ou que preço você vai pagar não é você, não é o mal, é Deus que decide, não é você. O nosso dever é permanecer em oração, clamando a Deus, crendo no milagre, repreendendo o mal, repreendendo o diabo, pisando na cabeça de Satanás, não nos acovardando diante do problema, diante da situação e colocando a culpa em Deus. Mas se Deus quiser vai resolver. Se Deus quiser vai resolver, mas eu não posso ficar o quê? Parado. Eu não posso ficar parado. Se você ficar parado, se você ficar desanimado, é justamente isso que o mal ele quer. É justamente isso. Você vê o que ela falou. O filho 30 anos no vício da bebida. Conselho já não adiantava mais. Então eu vou me dedicar à oração. Eu vou me dedicar à oração. Mas se ela tivesse falado, no dia que Deus quiser libertar ele, Deus vai libertar, tudo vai acontecer do jeito que Deus quer. No dia que Deus quiser libertar ele, Deus vai libertar.
o mal tinha abraçado o filho, e até hoje o filho estava no mundo da bebida. Até hoje o filho estava no mundo da bebida. Mas ela se dedicou à oração. E eu vou falar uma coisa para você. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas se dedicou. De repente o próprio filho falava: ah, mãe, não adianta, eu nunca vou parar de beber. Mas ela se dedicou. E hoje o filho está liberto. Amém, gente? Hoje o filho está livre. A glória de Deus brilhou. Mas se ela tivesse desistido, se ela não tivesse orado, se ela não tivesse se dedicado à oração, se ela não tivesse dedicado à oração, quando que o problema ia ser resolvido? Eu posso fazer uma pergunta para você? Como que está as tuas orações? Você tem orado a Deus? Você tem orado uma vez? Você tem orado quando acorda? Você tem orado antes de dormir? Você tem orado de madrugada? Você tem orado durante o dia? Você tem orado a Deus? Você tem falado com Deus? Ou será que você é aquela pessoa que só fala com Deus quando vê um problema? Tem pessoas que só vai na cozinha quando ela está o quê? Com fome. Né? Quando ela está com fome, ela vai na cozinha. A cozinha está toda bagunçada. Tem que varrer, tem que fazer isso, tem que passar o pano. Ah, não quero nem colocar os pés lá. Quero nem ir lá. Não, vai lá, Maria. Lava lá, ó. Lava lá a cozinha lá, limpa lá. Eu não quero nem colocar os pés lá. Mas quando a fome bate, o que é que ela faz? Ela vai na cozinha. Quando a fome bate, ela vai na cozinha. Ou nem é assim? É desse jeito. A pessoa só quer lembrar da oração quando o problema se levanta. Ela só lembra de Deus quando a coisa aperta. E eu tenho que falar com Deus quando a coisa está ruim, quando a coisa está boa, quando a coisa está mais ou menos, quando está apertada. Eu tenho que falar com Deus a todo momento. A todo momento. Ah, isso aqui eu não tenho paciência de ficar orando o tempo todo. Se você não tem paciência de falar com Deus, de orar, então você não está apto a entrar no reino dos céus. Porque você sabe o que é entrar no reino dos céus? É falar com Deus 24 horas, a eternidade inteira. A eternidade inteira. Ou você pensa que, vou entrar no céu, então vamos ficar correndo lá dentro do céu. Oh, meu Deus, vou ficar correndo dentro do céu. É assim? Não. Entrar no céu, meu irmão, é você dedicar a tua vida, a tua eternidade a adorar a Deus, a falar com Deus. Tem pessoas que ela vem para a igreja, se o culto demorar 2 horas, ela já fica agoniada. Ela já olha para o pastor, já olha para o bispo, já faz assim, ó. Tipo assim, ó, só vai terminar não? Aí ela já olha, senta aqui, ó. Senta aqui. Aí ela já olha para o pastor, já olha para o bispo. Já vira a boca. É vigília, é? É vigília agora, é? Se tu não tem paciência hoje, você não está apto a entrar no reino dos céus. Se tu não tem paciência com 1 hora, 2 horas, então, meu irmão, como é que tu quer adorar a Deus a eternidade toda? Como? Porque entrar no céu é a eternidade adorando a Deus. Aí, meu irmão, tu vai pedir para sair do céu. E aí, Deus? Vai terminar não? E aí, Deus? Essa eternidade aí, tu vai olhar para o relógio. E aí, Deus? Será que vai terminar não esse negócio aí? Sabe? Aí Deus, tá, tu quer sair? Então eu vou te tirar, vou te levar lá para outro lugar que tu vai ter um parque de diversão lá. Só que é quente lá, tá? Lá é quente. Gente, se você não se dedicar em oração,
Eu vou te falar uma coisa. Aquilo que está ruim, piora. Aquilo que está ruim, piora. E o que está pior, meu irmão, se acaba. O que está pior se acaba. A gente só tem Deus por nós, mais ninguém. Ah, mas é porque o fulano falou que ia me dar uma ajudinha. Confia no fulano que vai te dar uma ajudinha. Confia. Eu não confio. Ah, mas o fulano vai me ajudar. Não confie no fulano, porque o fulano quer livrar o dele. O fulano quer livrar o dele, ele não está nem aí para você. Sabe quando é que o fulano vai te ajudar? Quando você tiver algo para oferecer a ele. Aí ele vai te ajudar. Isso nem ajuda. Aí ele vai te ajudar. Se eu ajudar o fulano, ele vai ter algo para me oferecer. Então eu vou ajudar ele, tem algo para me oferecer. As pessoas fazem por interesse. Ou não é assim? As pessoas fazem por interesse. Deus não faz por interesse. Deus faz porque Ele é Deus. Deus precisa de quê? O que Deus precisa do que eu tenho? Deus precisa do quê do que eu tenho? Nada. Nada. Deus vai me ajudar porque eu tenho alguma coisa para ajudar Ele, para oferecer a Ele? Nada. Se eu não clamar a Deus, Ele diz que as pedras vão clamar no meu lugar. Deus não precisa de nada. Deus, é o Criador. Ele é o Criador, Ele faz, Ele desfaz, Ele monta, Ele desmonta. Tudo está na mão dEle, todo o poder está na mão dEle. Tudo está na mão dEle. Deus não vê como vê o homem, Deus não age como age o homem age por interesse. O homem age por interesse e Deus não, Deus age porque Ele é Deus. Amém, pessoal? Ele age porque Ele é Deus. Eu não sei qual é a tua história. Eu sei de uma coisa, que Deus pode mudar ela. Deus pode reverter a situação que você está vivendo, se encontrando hoje. Mas Ele só vai fazer se você acreditar. Por que Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar e a falar com Deus? Porque Ezequias já viu tanto milagre acontecer, e Ezequias falou: eu não aceito, Deus vai operar um milagre na minha vida. Deus vai operar um milagre na minha vida. Por isso que ele orou, porque se ele não acreditasse, ele não teria orado. Por que tem pessoas que não oram? Porque ela não acredita. Ela não acredita. Gente, Deus quer e vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal?